Galera, a gente costuma assistir um filme e torcer pro herói, né? Ou pro mocinho, como diriam os mais velhos. Não é o meu caso. Mas a verdade é que tem alguns vilões que roubam a cena completamente. Eles acabam ganhando mais destaque, sendo mais lembrados, talvez até mais queridos do que os heróis. E é exatamente desses caras que a gente vai falar nesse vídeo. Inês Trunks, Peter aqui. Galera, a verdade é que muitas vezes um bom vilão pode até salvar um filme mais ou menos. Um bom vilão pode. Se você perguntar pra maioria dos atores, eles vão dizer que é muito mais difícil interpretar um vilão do que um herói. Dá até pra entender o motivo disso, né? Porque quando você assiste um filme com um bom inimigo, um bom antagonista, ele acaba roubando a cena. Não tem jeito. Você pode até odiar o personagem, torcer contra ele. Mas sem ele, aquele filme não seria a mesma coisa. E sem esses aqui que eu vou falar agora, também. Logo depois do teu like. E já comenta aqui, antes de começar, qual o maior vilão de todos os tempos de todo o cinema? Achou que era só de super-herói, né? Capricha nos comentários, manda ver. Começando com Hannibal Lecter. O Dr. Hannibal Lecter é um vilão clássico dos cinemas que apareceu naquele filme O Silêncio dos Inocentes, interpretado por uma lenda, que é o Anthony Hopkins. Pra mim, simplesmente, um dos melhores atores de todos os tempos. É engraçado que ele aparece até pouco no filme, mas roubou a cena de um jeito que foram feitos outros filmes e até uma série sobre ele, onde o ator já era ali, no caso, o Mads Mikkelsen. O Hannibal é um serial killer casca grossa demais e que é conhecido também por curtir uma carnezinha, uma refeiçãozinha mais requintada, só que feita com carne humana. Cuidado, ele me pegou! Ele era um canibal, sim. No primeiro filme ele aparece ajudando a polícia a pegar outro serial killer. Mas depois a história do próprio Hannibal é aprofundada. E a gente vê como é que ele se tornou um personagem tão amado e odiado por todo mundo, né? E que é um perigo, obviamente. Freddy Krueger. Os filmes de A Hora do Pesadelo são também, assim, clássicos do terror. Só que mais famoso do que a franquia é o próprio personagem principal dela, que também é o grande vilão. Você sabe muito bem quem é, né? O carinha queimado, né, com o rosto todo defeituoso, chamado Fred Krueger, né? Pros íntimos Fred Krueger, né? Venha para o Fred. É o vilão que aparece nos sonhos e tem poderes praticamente mágicos, é praticamente um sinônimo dos filmes de terror. Até mais do que outros grandes, como por exemplo o Jason Voorhees, ou Michael Myers, do Halloween. No caso do Fred, é o visual que torna ele tão famoso, tão lembrado, a ponto de ser referenciado em várias outras obras, vários outros filmes, séries, tudo mais. Todo mundo referencia ele, sem falar que os primeiros filmes são realmente assustadores. Dão medo de verdade. Você fica até com medo de dormir depois que você assiste o filme. Caramba, não quero sonhar. Vai que, né? Não precisa se preocupar. Não vai doer quase nada. Tudo isso com um certo senso de humor. Você passa medo, mas também ri vendo os filmes do Fred Krueger. Sem ele, os filmes de terror, como a gente conhece hoje, simplesmente não existiriam. O cara é muito importante. Coringa! E é claro que ia ter personagens dos quadrinhos nessa lista também, lógico. Não teria como. E no caso, a gente não pode deixar de falar dele, do Coringa, galera. Sim, a gente sabe que existem várias versões desse personagem aqui no cinema, incluindo um filme solo dele até, né? Mostrando como é que ele se tornou um vilão. Mas é impressionante como ele sempre rouba a cena quando ele aparece em qualquer filme. E eu nem vou falar desse filme solo com o Joaquin Phoenix não, ok? Já que ele também é o protagonista. A gente pode pegar dois exemplos aqui. O Coringa do Jack Nicholson, no filme lá de 1989 do Batman, e o Heath Ledger, em O Cavaleiro das Trevas. Nunca comece pela cabeça, a vítima fica tonta, não pode sentir o... Viu? Nos dois casos, o Coringa foi mais lembrado do que os respectivos Batmans, que eram lá o Michael Keaton e o Christian Bale. E olha que os dois fizeram um trabalho muito maneiro. Os dois Batmans, pra mim, são simplesmente os melhores de todos os tempos. Mas o Coringa não adianta, né? Principalmente a versão do Heath Ledger. O próprio envolvimento que o ator teve com o personagem, criando uma espécie de diário do Coringa, onde ele ia enlouquecendo aos poucos, isso é bem impressionante. Isso mostra por que Coringa é um vilão tão importante, tão lembrado, até mesmo por quem não leu os quadrinhos do Batman nem nada assim. Predador! Outra figura icônica do cinema que, apesar do destaque, nada mais é do que o vilão da própria franquia, é o Predador. Aqui a questão é principalmente o visual. Você bate o olho em qualquer versão dele, você já sabe que é um alien da raça Yautja. Essa raça onde todos os membros são caçadores de altíssimo nível e que não desistem nunca de uma presa. E principalmente no caso em que a presa é a gente, galera, os seres humanos. Nossa, você é muito feio.
A franquia do Predador deu uma boa caída ao longo dos anos. Se você pensar lá no primeiro filme com Arnold Schwarzenegger, pô, teve ele como protagonista. Aquele filme é um filmaço total. Son of a bitch. Depois teve o crossover contra a franquia Alien, e depois caiu no esquecimento. Mas mesmo não sendo mais tão importante como era antes, a figura do Predador ainda é muito reconhecida. E sempre que ele estiver num filme, todo mundo vai ficar esperando ver o bicho em ação, lógico. Pennywise. Muita gente tem medo, fobia, pavor de palhaços. E eu tenho certeza que o Pennywise é responsável pelo medo de muitas dessas pessoas. O palhaço de It, a Coisa, surgiu primeiro no livro do Stephen King, onde já apavorou muita gente, só no livro, tá? Mas depois, no início dos anos 90, ele foi adaptado para uma minissérie. E aí, galera, o estrago tava feio. Para piorar ainda mais, a obra foi adaptada de novo em 2 filmes, de 2017 e 2019, onde Pennywise e o palhaço dançarino parecem ainda pior do que já era antes. Se é que dava pra piorar. Você pode até não conhecer muito sobre a obra do Stephen King, ou até mesmo visto as adaptações, né? Mas você certamente conhece o palhaço. E sabe que ele é a verdadeira encarnação do pavor. É um ser terrível. E é obviamente o grande responsável pela história toda. É o cara que carrega tudo isso nas costas. Não, eu vou levar ele. Vou levar todos vocês. Vou devorar a sua carne enquanto me alimento do seu medo. Hans Landa, quem assistiu Bastardos Inglórios do Quentin Tarantino sabe do que eu tô falando. Tem até a sensação, né, desse cara. O Hans Landa era um oficial da SS, a elite do exército nazista, um assassino do povo judeu e tudo mais. Só que o trabalho do ator, do Christopher Waltz, nesse papel, é uma coisa assim, tipo, simplesmente absurda. Ele se lançou nesse papel, né? O Landa, o personagem, mais do que rouba a cena no filme inteiro. E olha que tem grandes atuações ali. O Brad Pitt, por exemplo, como o Tenente Aldo Rain. O Apache também tá muito bem, assim como outros atores. Mas o Hans Landa, o grande antagonista do filme, é o cara que rouba a cena. Disparado, ok? A gente vai ver aquele filme por causa dele. Isso porque, apesar de ser do mal, totalmente do mal, ele também é um sujeito muito, mas muito carismático. O cara fala várias línguas e tudo mais. Ele poderia estar no topo dessa lista com facilidade, ok? Se não fosse por um cara que foi cortado no meio depois de brigar com o próprio mestre. Um que tem problemas de respiração, sabe? Darth Vader! Darth Vader é o vilão mais famoso do cinema? Olha, isso é uma coisa difícil de cravar, de garantir. Mas a chance de ser verdade é muito grande, concorda? Pô, quem é que não conhece? O detalhe, galera, é que o Vader une as duas coisas. Ele não é só um vilão terrível que rouba a cena várias vezes na trilogia original de Star Wars, mas ele também tem um visual muito marcante. Né? É um dos personagens que mais tem paródias por aí. Isso mostra o quanto ele é icônico. É só a gente pensar que toda a trilogia prequel de Star Wars existe só pra contar como é que o Jedi chamado Anakin Skywalker se tornou o Darth Vader. Os caras ressuscitaram a franquia 20 anos depois e fizeram 3 filmes, fora séries animadas e outras mídias, pra quê? Pra contar a história de um personagem só, que por sinal era o vilão dos filmes originais. Eu acho que não dá pra ficar mais grandioso do que isso, né? Mas eu quero saber de você, não esquece não. Qual é o seu vilão favorito dos cinemas? Você concorda com essa lista? Você discorda? Como é que seria a tua lista? Vamos lá, tem que comentar, galera. Capricha que eu quero ver o que você tá colocando aqui. Vai que eu esqueci algum vilão, né? E se inscreve aqui no canal, porque a gente sempre fala de cinema. Você gosta de cinema? Então esse é o canal. 3 vídeos por dia, 8 anos. Terceiro maior canal nerd do mundo por sua causa. Obrigado de coração, galera. Vocês são muito maneiro, muito casca grossa. Tamo junto, até a próxima. Fui!